Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos estudar um tema muito relevante, está nos jornais, nas revistas. Que isso, tia Edna? Tabelas e gráficos, tá bom? Então vem comigo que hoje é sucesso. Quando temos textos, aqueles bem grandes, repletos de informações, até mesmo em jornais, em revistas, como falei no início desse vídeo, nós temos um jeitinho de organizar todas essas informações. Que jeitinho é esse? É usando tabelas e gráficos. Vamos lá. Então, o que é uma tabela? É uma forma de organizar as minhas informações de forma mais direta. E as tabelas, geralmente, sempre, né, são por meio de uma forma quadricular. Tia, como assim quadricular? Vou dar um exemplo aqui de uma tabela. Se vocês perceberem, uma tabela é sempre quadradinha e ela é separada de acordo com o que eu quero dizer. Então, eu posso fazer tabela do que eu quiser, desde que eu siga o que é uma tabela. Primeira coisa que temos em uma tabela é o título. Se vocês perceberem, o título é o meu assunto, é do que se trata a minha tabela. Embaixo nós vamos ter o cabeçalho, ou seja, as partes que vão dividir a minha tabela, tá bom? Então temos aí o cabeçalho que sempre vai gerar colunas, ok? E aí nós temos o corpo. O que é esse corpo? O corpo é as informações da minha tabela, tá bom? Então, eu vou inserir todos os meus dados. E por fim, nós temos a fonte. O que seria a fonte? É de onde eu tirei a minha tabela, de onde veio essas informações, tudo bem? Ok? Bora lá, vou botar aqui um exemplo de uma tabela. Coloquei mesmo o que tá no livro de vocês, tá bom? Aqui esse vídeo é do 4º ano, então tá na página 96. Vamos lá. O título, pessoal, tá aqui bem específico. População estimada das cidades brasileiras com maior número de habitantes, 2019. Esse é o título, então é disso que vai se tratar a nossa tabela. O nosso cabeçalho, né, a parte superior da tabela, nós temos que é cidade e população, ou seja, o meu assunto é a população estimada das cidades brasileiras, com maior número de habitantes. E aí eu separei isso em cidades e qual a população. Ótimo! Agora é só colocar quais são essas cidades e o valor da população delas. Então temos aí primeiro São Paulo, depois Rio, depois Brasília, enfim. E aí encerrei meu corpo, tá bom? O corpo é minhas informações. E por fim, lá embaixo, tá vendo bem embaixinho, temos a fonte. Que fonte é essa? Fonte IBGE 2019. Ok? Tudo bem? Ah, tia, então é tranquilo, realmente é tranquilo. O que nós temos a observar? Se tem assiduidade, se há realmente uma fonte que eu posso garantir que a minha tabela seja de verdade. Esse é o mais importante, tá bom? Seguindo tudo que eu falei, tanto com o título, cabeçalho, corpo, fonte e tudo mais, tá bom? Então, cuidado com a fonte antes de fazer qualquer tipo de tabela e observe a fonte também para saber se ela é confiável, tá? Toda vez que vocês forem ler uma tabela. Pois bem, então, tabela, ok. Temos também outra forma de representar informações, que é por meio de gráficos. Vamos então para quais são os tipos de gráficos? Aí, pessoal, eu vou falar cada uma delas e vou colocar exemplos aqui no vídeo. O primeiro que eu quero falar é o gráfico de colunas. O gráfico de colunas é bem comum, né, ao nosso cotidiano, é o gráfico na qual nós temos colunas verticais, então por isso que elas ficam em pezinhas, tá bom? E o que temos no nosso gráfico de coluna? Nós temos, assim como na tabela, nós temos que inserir informações. Então, no lado em pé, né, da nossa coluna, nós temos a escala numérica. O que é a escala numérica? A quantidade de números, né? Tudo certinho. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem a escala numérica dessa tabela. Então, nós temos a legenda é de acordo com cada informação que eu quero falar. Por exemplo, esse gráfico que eu coloquei aqui está na página 99. Dos alunos que fazem esportes preferidos dos alunos do Brasil, né? Da escola no Brasil. Esse é o título. No ciclismo, se eu seguir a linha retinha, tem 50, ou seja, são 50 pessoas preferem ciclismo.
Então, tá vendo que eu tenho aí a minha legenda, a minha categoria ciclismo tem 50 pessoas, né? 50 alunos. Então, esse é meu corpo de informações. Meu corpo de informações indica qual o valor de cada um, ok? Então, temos título também na parte de cima, superior, embaixo a nossa legenda, a escala numérica e o nosso corpo, onde nós identificamos o valor, tá bem? Próximo gráfico que nós temos, após o nosso gráfico de colunas, é o nosso gráfico de barras. Tia, qual a diferença de colunas e de barras? Sendo que eles são tão parecidos, né? Tem retângulos também. É porque o de barra, gente, ele é horizontalmente, tá bom? Ele é horizontal. Então, a minha legenda aparece aqui e a minha escala numérica embaixo. Tá vendo que é trocado? Mas tá vendo que também é no mesmo sentido, ok? Vou colocar aqui o gráfico da página 103. Ó, como vou à escola? É o título. Aí aqui na parte, no canto esquerdo, nós temos tipos de transporte, que é a nossa legenda, ok? E embaixo nós temos nossa escala numérica. Então aqui a pé é a grande maioria, a pé tem 15, ok? Beleza? E embaixo aí temos a nossa fonte. Tudo bem? Próximo gráfico, não menos importante, é o nosso gráfico que se chama pictograma. Como assim pictograma? É o gráfico, pessoal, que representa em figurinhas. Então, nós usamos figurinhas para simbolizar, para demonstrar a nossa quantidade, tá bom? Um exemplo dele, vou colocar esse da página 104 mesmo, olha aqui, vou comentar sobre ele. Temos animais de estimação preferidos pelos alunos do 4º ano. Então, temos aí a legenda, tá vendo? Legenda, coelho, peixe, periquito, enfim. E nós temos a quantidade logo em frente. Vocês estão vendo aí que neste não tem uma escala numérica, mas a escala numérica é de acordo com a minha quantidade de figurinhas. Por exemplo, o coelho é 5, tá vendo? O coelho, 5 alunos votaram no coelho. Então, a quantidade já aparece de acordo com a figura, tá certo? Ok? Até aqui tudo bem, né? Eu tô vendo que esse conteúdo é algo mais tranquilo, naquelas contas enormes que nós fazemos geralmente. Agora, nosso último gráfico que eu vou comentar hoje é o nosso gráfico de linhas. O que seria o nosso gráfico de linhas? Gráfico de linhas representa a quantidade por meio de uma linha. Então, nós temos os pontinhos no nosso gráfico de acordo com os números e eles se conectam. Vou botar um exemplo também. Exemplo aí que eu vou pôr, vou colocar o gráfico da página 119. Ó, o título, temperatura máxima na nossa cidade. Tá. Então, olha aí, tá vendo esse tanto de linha? Por quê? No canto nós temos a nossa escala, nosso valor numérico. Beleza. Embaixo nós temos a nossa legenda. Então, perceba que ele é similar ao gráfico de colunas. Por quê? Porque a representação está no canto e a legenda embaixo. Beleza. E aí, ó, segunda-feira, por exemplo, foi 33 graus. Então, tem um pontinho na segunda-feira, nessa parte de 33 graus, na mesma reta. Aí, depois, terça, nós temos praticamente 34,5, mas temos outro pontinho. E aí eu vou para quarta-feira agora, que é 32 graus, que temos outro pontinho. E o que é a diferencial desse gráfico? É que ele faz linhas para a gente acompanhar. Se aumentou, se subiu, como é que foi? Beleza? Enfim, esses são os nossos gráficos, esse é o nosso novo conteúdo. Trabalharemos exercícios sobre isso. Na quarta-feira eu vou enviar um vídeo sobre isso também. Sobre gráficos, leitura de gráficos, de tabelas também, saber fazer tabela, saber ler uma tabela. Mas eu espero que esse vídeo já ajude vocês a embarcar nesse novo capítulo com muita calma, com muita cautela, que eu sei que logo logo vocês vão pegar e vai ser fera na prova e nos exercícios. Beijão, fiquem com Deus!